Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de AutoCAD 2D gratuito que eu preparei aqui no YouTube para você. Na aula de hoje eu vou te ensinar tudo sobre o comando array, para você começar a utilizar esse recurso nos seus projetos e você vai ver que quando você dominar esse comando você vai aumentar bastante a sua produção, beleza? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Arlan Alves, eu sou engenheiro mecânico. Eu trabalho com projetos de tubulação e AutoCAD há mais de 10 anos. E eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar os meus conhecimentos com você. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa um joinha aí para nos incentivar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para que você não perda nenhuma das aulas que nós vamos postar aqui, beleza? Então vamos lá para o vídeo, porque ficou muito legal. Bom, já estou com o AutoCAD aberto aqui e eu já criei aqui alguns objetos aqui na tela para a gente poder utilizar o comando array, tá certo? Então beleza, ó. Se você vem aqui na guia Home, no painel Modify, você tem o comando array aqui, tá certo? Se você expandir aqui para o lado, você vai ver que ele tem três opções. Tem o array retangular, o array por caminho e o array polar, tá certo? Primeiramente eu vou te mostrar o array retangular, então vou pegar o comando aqui, ó. Aí ele vai pedir para mim selecionar os objetos, né? Pode ser um ou mais objetos, tá certo? Então vou selecionar esse cara aqui, ó, esse quadradinho, vou dar um Enter e observe que ele já criou na minha tela aqui uma matriz, tá certo? Essa matriz é uma matriz padrão de 4×3, tá certo? Se você der uma olhada aqui, ó, no Command Line, nós temos aqui diversas opções aqui, ó, do comando array, tá certo? São configurações que a gente pode estar utilizando aí do comando array. Eu tenho a opção Associative, a opção Base Point, Count, Spacing, Columns, Rows, Levels e o Exit. Todas essas opções que tem aqui embaixo, com exceção do Count, você vai encontrar também aqui em cima, ó, na guia dinâmica, tá vendo? Aqui eu tenho a guia dinâmica Array Creation, do comando array, e eu tenho aqui o tipo de array que eu estou criando, tenho aqui as características da coluna, as características da linha e as características do level, tá certo? Eu vou te explicar agora cada coisa dessa aqui, o que é, tá certo? Primeiro eu vou começar aqui pelo Associative. Observe que ele está habilitado aqui em cima, ó. Tem esse quadradinho azul aqui, isso significa que ele está habilitado à associação, tá certo? Só para você entender o que é essa associação, eu vou dar um Enter aqui para criar a matriz já dessa forma como tá, beleza? 4×3. Vou dar um Enter, beleza. Agora eu criei já a matriz e observe que a guia dinâmica aqui em cima sumiu. Na hora que eu selecionar aqui essa matriz, esse array, vai aparecer novamente a guia dinâmica, tá certo? Olha lá, tá certo? Observe que não apareceu aqui mais aquele associate lá, aquele associative. Por que que não apareceu? Porque aquela opção só é possível quando você está criando. Ou você cria ela associada ou não, tá certo? Não tem outra opção, não tem como você alterar isso aqui depois. O que aquela função faz? Ó, observe que quando eu clico aqui em qualquer um dos quadradinhos aqui que criou, ó, selecionou todos. Por que selecionou todos? Na verdade, selecionou um objeto array, tá certo? Se você olhar aqui, ó, nesse painel esquerdo aqui, isso aqui é a guia de propriedades, tá certo? Essa aqui, ó, eu tenho o tipo de objeto, ó, ele é um array retangular, tá certo? Então ele é um objeto array retangular. Se eu explodir esse array retangular, eu vou utilizar o comando explode aqui via atalho X, tá certo? Vou dar um Enter. Observe que agora, ó, eles são objetos, dá uma olhada aqui, ó, novamente aqui nas propriedades, ó, ele é um objeto polyline, que representa um quadrado, tá certo? Por que eu estou te mostrando isso? Eu estou te mostrando porque justamente aquela opção associativa do array, ela faz justamente isso, ou ela associa ou não associa. Então vamos lá, ó, vou criar uma opção não associada para você ver, ó. Vou clicar aqui, vou clicar no objeto, vou dar um Enter e aqui, ó, vou desmarcar essa opção associativa aqui, ó. Vou desmarcar e vou dar um Enter. Observe que agora, ó,
ela não criou um array, tá vendo? Ela criou sim, né? Ela fez o array de colunas e linhas para você, só que ela não é um objeto array. Ele é como se eu tivesse criado e explodido, tá certo? O array. Eu já fiz isso numa tacada só, para mim não ter trabalho mais com isso, beleza? Agora a próxima opção que nós temos aqui é a opção Base Point, tá certo? Esse Base Point, se você clicar aqui, ó, você consegue mudar o ponto base aqui, ó, tá vendo? O objeto, o elemento inicial do meu array é esse quadrado aqui. E naturalmente o Base Point vem no centro desse objeto, tá certo? Mas eu posso mudar, eu posso pôr ele aqui, ó, nesse canto, eu posso pôr, sei lá, voltar aqui e pôr aqui, ó, tá certo? Isso, dependendo da sua matriz, do seu array, não vai ter influência nenhuma, não vai mudar nada. Mas dependendo da matriz que você tiver, talvez esse Base Point ele mude o resultado final do seu array, tá bom? A opção Count aqui, que eu falei que não tem aqui em cima, e de fato ela não tem. Se você procurar aqui ela não tem. O que ela faz? Ela define a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, tá? Que o meu array vai ter. Então se eu clicar aqui, ó, olha lá, ele está falando que tem entre com o número de colunas e ele está falando que tem 4. Eu vou pôr aqui 5, só para a gente ver a alteração. Olha lá, criou mais uma aqui, tá vendo? E a próxima aqui, depois que eu dou o Enter, ele pede para mim entrar com o número de linhas, que está 3, e eu vou pôr 4 aqui, ó, também para a gente ver o resultado, tá vendo? Ó? Então agora eu tenho uma matriz de 5 por 4, beleza? Então é isso que o count faz. O spacing, ele altera a distância da célula da coluna. Vamos falar assim, ó, eu tenho aqui, ó, especifica a distância das colunas, então ela está com 15, eu posso colocar aqui, eu posso colocar, sei lá, 20, sei lá, para aumentar aqui, tá certo, ó? Beleza? E isso a primeira vez que eu fiz foi para a coluna. Agora ele pede para mim especificar a distância da linha. Em vez de 15 aqui, ó, vou pôr 13, vou diminuir um pouquinho, tá vendo, ó? Só para você ver o resultado. Então é isso que faz o count e o space. O column e o roll, ele faz a mesma coisa que o count e o space junto. Então, por exemplo, se eu entrar no comando columns aqui, ele vai pedir a quantidade de coluna e o espaçamento da coluna. E se eu entrar no comando roll, ele vai pedir a quantidade de rolls, a quantidade de linhas e o espaçamento das linhas, tá certo? Então eu vou fazer um aqui para você ver, ó. Por exemplo, vou fazer a coluna aqui, ó. Pegar a coluna e ele está pedindo lá, ó, entre com o número de colunas, 5. Então eu vou voltar isso aqui para 4 e agora em vez de 20 eu vou voltar para 15. E olha lá, tá certo? Então tem as duas formas que eu posso mexer. Eu posso entrar individualmente aqui no count, no space, ou eu posso fazer aqui por coluna e por linhas, tá bom? O level, essa opção level aqui, você só vai observar ela se você estiver olhando numa perspectiva ou num ambiente 3D. Por quê? Porque é um nível, é como se você tivesse uma casa e você tem o nível térreo e você tem o nível superior, tá certo? Então você cria níveis do seu array, tá bom? Eu vou mudar aqui, ó, aqui tem esse View Cube aqui, ó, no canto superior direito do AutoCAD, ele serve para a gente mudar o ponto de visão do observador. No 2D, por padrão, a gente vê exatamente acima do plano, perpendicularmente, tá certo? Por isso que a gente não tem a sensação de profundidade. Então eu vou mudar aqui, ó, vou clicar nesse canto aqui, ó, entre o leste e o sul, no sudeste, e olha só o que aconteceu, tá vendo? Agora eu vou criar um nível aqui, quer dizer, ele já tem um nível, por padrão ele já tem um nível. Se você olhar aqui em cima, ó, no painel Level, observe que os levels lá é 1. Se eu colocar 2 aqui, ó, olha lá, ele vai duplicar aqui, ó. Percebeu que ele duplicou? Eu vou aumentar a distância aqui, ó, vou colocar, sei lá, 40 aqui, pra gente perceber. Olha só, tá vendo? Vou aumentar mais um pouco aqui, ó, 60. Olha só, tá vendo? Então ele criou 2 níveis do meu array com uma altura 1, que era a base que a gente já tinha, e criou mais um a 60 de distância do anterior, tá certo? Eu vou voltar aqui. Observe uma coisa interessante, que se eu voltar aqui para a visão de topo, ó, olha o que acontece. É como se eu tivesse só um, eu só consigo enxergar um, porque eu estou enxergando de cima. E como ele está exatamente um em cima do outro, eu não consigo ver os dois, tá certo? Por isso que eu tenho que mudar a visualização aqui, para mim poder observar, tá vendo? Beleza, eu vou voltar aqui para um aqui, ó, tá certo?
Observe que só de voltar para 1 não importa essas distâncias aqui. Porque se eu só tenho 1, né, a distância não vai servir para nada, tá certo? Apesar dela estar ali, ela não serve para nada. Beleza? Então, essa foi a opção do array retangular, tá certo? A criação do array retangular. A última opção aqui é o exit, tá? Eu concluí aqui toda a configuração do meu array, aí eu clico o exit aqui, ou eu dou um enter, e aí ele vai fechar a criação, tá bom? Depois que eu fechar a criação, eu vou deixar associado aqui, ó, tá certo? Depois que eu fechar a criação, eu posso editar, obviamente, né? Então eu terminei, mas eu não queria exatamente assim, eu queria colocar aqui 5 colunas. Então como que você faz para editar? Você seleciona aqui o array, observe que apareceu novamente aqui a guia dinâmica, observe que agora tem alguns comandos diferentes aqui, que é um comando proveniente apenas da edição, tá certo? E agora eu venho aqui na colunas, ó, eu tenho 4, eu posso pôr aqui 5, tá bom? Então foi lá, ó, bem simples assim. Tá? De mexer. Se eu quero mudar o espaçamento, eu quero 20 aqui. Beleza, põe 20 lá, ó. Tá bom? Então, assim que você faz a edição do array. Beleza? Esse foi o array retangular. Beleza, agora eu vou te mostrar o array através de um caminho, tá certo? Que é essa segunda opção aqui, ó. Tá certo? O array path. Ele também é bem simples de utilizar e muitas das opções que tem no array retangular também é válido aqui para o array caminho, tá certo? Eu vou interromper a aula aqui rapidinho só para te dar um recado, beleza? Olha, se você está gostando dessa aula, já deixa aquele joinha aí que incentiva bastante a gente e faz com que o YouTube ele entenda que nosso conteúdo é relevante e ele vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, quer aprender AutoCAD de forma online e 100% gratuito, beleza? E se você conhece alguém que quer aprender AutoCAD, compartilhe esse vídeo aqui com essa pessoa, porque eu tenho certeza que você vai ajudar bastante ela e ela vai te agradecer. Então vamos voltar para a aula, porque ainda tenho bastante coisa para te mostrar, beleza? As opções que forem comum do array retangular e do array caminho, eu não vou te mostrar mais aqui para não ficar repetindo, porque tem um monte de coisa que é igual, tá certo? Então eu vou clicar aqui no Path Array. Ele pede para me selecionar um objeto, eu vou selecionar esse cara aqui, ó, esse quadradinho aqui, vou dar um Enter, e aí ele vai pedir para me selecionar a curva, né, o caminho, ou o caminho curvo, sei lá, tá certo? E eu vou selecionar esse cara aqui. Não precisa ser um caminho curvo, tá? Pode ser uma linha reta também, vai funcionar tranquilamente, beleza? Observe que ele criou aqui, ó, e observe aqui na linha de comando também que eu tenho um monte de opções. Eu tenho algumas que é igual ao que eu tinha no array retangular, o associative, por exemplo, né? O roll, o level aqui, ó, que é igual, tá certo? E tem algumas outras opções aqui que é diferente. Aí eu vou te mostrar essas outras opções, tá certo? Dá uma olhada aqui em cima que ele também criou o menu dinâmico aqui, tá certo? A guia dinâmica. E eu tenho algumas opções aqui, ó. Tem o align items, o direction, né? E o associative, que é igual, tá bom? Então eu vou explorar aqui alguns desses caras, ó. O método, o que é o método? Ó? Vou clicar aqui no método e eu tenho essa opção aqui, ó, divide e measure. Se você viu a videoaula onde eu ensinei os comandos de criação avançado, lá eu ensinei como que funciona um comando chamado divide e um comando chamado measure. Esse divide, esse measure aqui, ele se comporta exatamente igual aqueles comandos que eu ensinei lá. O divide, ele pega, por exemplo, eu estou criando aqui um array com base em um caminho, tá certo? Então, se eu optar pelo divide aqui, ele vai pegar o caminho inteiro e vai dividir pela quantidade de objetos que eu tenho, e a distância de um objeto para o outro vai ser automático, tá certo? Então, tipo assim, eu tenho esse caminho X aqui, e eu quero 15 objetos nesse caminho. Então não importa a distância, ele vai pôr os 15 lá e pronto, tá certo? Então vou pegar a opção divide aqui, ó, para você ver. Então observe, ó, eu tinha o objeto inicial, que é esse aqui, ó, exatamente no início da linha aqui do caminho, e eu tenho o último objeto lá, o final, ó, exatamente no final da linha do caminho, tá certo? Então ele dividiu em partes exatamente iguais. Se você medir aqui de centro a centro de cada objeto, vai ser exatamente igual a distância, tá certo? Então beleza, essa é a opção divide.
Se eu voltar aqui no método e pegar a Measure ela determina a distância entre os elementos, não importando com o final. Você viu que eu coloquei o método lá como Measure e nada mudou, tá certo? Ele manteve igual. Por que que ele manteve igual? Porque simplesmente ele tem uma quantidade de objetos, que eu não sei aqui quantos são, mas a gente pode ver se a gente clicar aqui no item, e tem uma distância entre eles. Então ele está mantendo a distância e a quantidade de objetos. Mas se eu alterar a quantidade de objetos ou a distância, você vai ver que vai mudar, tá certo? Primeiro eu vou te mostrar aqui como alterar a distância, tá certo? Na verdade, se você clicar aqui ó, na opção item, você vai conseguir mudar a distância e também a quantidade de objetos. Mas eu vou mudar um por vez para você ver o que causa cada variável, tá certo? Vou clicar aqui em itens e olha, a distância, ele pede para mim entrar com a distância entre os objetos e está 15,92. Eu vou colocar aqui ó, uma distância de 12, tá certo? Para você entender bem isso. Olha só, na hora que eu cliquei uma distância de 12, como ele estava setado lá como Measure, observe que o último objeto aqui, ó, ele saiu do final da linha. Agora o que interessa para ele é a distância entre os objetos e não mais o caminho inteiro com uma divisão, beleza? Então é isso que faz, ó. E eu tenho 16 objetos, tá certo? Agora eu vou alterar aqui, em vez de 16 objetos, eu vou colocar aqui 10 objetos, ó. E olha o que acontece, tá bom? Você viu aí? Se eu pegar essa mesma opção aqui e eu for lá no método e eu voltar para divide, ele vai manter os 10 objetos e ele vai aumentar o espaçamento entre eles para que os 10 objetos fiquem exatamente igual e que ele contemple toda a linha, tá certo? Todo o caminho aqui. Então olha só, vou mudar novamente aqui, ó, para você entender isso, ó. Divide. Olha lá o que aconteceu, tá vendo? Então quando eu ponho a opção divide, ele pega a quantidade de objetos que eu tinha, que era 10, seta para o caminho inteiro e a distância entre um elemento e outro é a divisão do total do caminho pela quantidade de objetos. Beleza? Espero que você tenha entendido isso aí, porque esse conceito é muito importante. O base point ele funciona exatamente como o comando array retangular que eu já te mostrei. Esse tangente direction é muito interessante também, eu vou te mostrar ele agora. Ó. Você vai clicar aqui e ele está falando o seguinte, ó, especifique um ponto da tangente e uma direção do vetor, ou a opção normal. Se eu clicar aqui na opção normal, olha o que vai acontecer. Olha o que aconteceu com o seu array. Basicamente, ele virou, não é que isso aqui não se transformou, o retângulo que você tinha não virou uma linha. Não virou uma linha, parece isso, mas não virou uma linha. O que aconteceu é que ele girou o retângulo como se ele fosse um perfil daquele caminho, uma seção transversal daquele caminho, tá certo? E para você observar isso, você vai ter que habilitar aqui, de novo, a visualização de perspectiva. Então, vou clicar aqui no View Cube, aqui, ó, no cantinho, e aí você vai entender bem, ó. Tá vendo o que ele fez? Basicamente, ele girou o seu array, o seu objeto, né, do array, para que ele se torne a seção transversal desse caminho. Beleza? Como que eu faço para voltar a isso? Aí você volta aqui na tangente direction, aqui, ó, clica aqui, e aí ele está pedindo para você especificar um ponto da tangente e uma direção, então você vai fazer assim, ó, você vai clicar aqui no início da linha e vai clicar na linha aqui, ó. É muito importante que você esteja com o objeto Snap Nearest habilitado, para você garantir que você realmente está clicando na linha, tá bom? Se você não sabe como habilitar esses Nearest aqui, eu vou deixar no card aqui uma videoaula onde eu explico como habilitar esses Nearests. Então vou clicar aqui, ó, na linha e olha lá, ó, ele voltou exatamente o que eu tinha antes, tá certo? Eu vou voltar aqui para a vista de topo, tá? Beleza, eu voltei aqui para a vista de topo. O item eu já falei, o roll é a quantidade de linhas do array, tá? Então você pode clicar aqui, ó, e falar que você tem 2 linhas. E olha lá o que aconteceu, apareceu uma nova linha aqui, ó, do lado, tá vendo? O espaçamento aqui é automático, né? Já que a gente deixou ele setado lá para dividir, então vou aceitar esse tamanho, deixa assim. A elevação, se eu quisesse que essa minha linha secundária aqui, ela tivesse uma elevação em relação à linha inicial, aí eu poderia especificar aqui, tá certo?
Isso também só seria visto, essa elevação, se você for na vista de perspectiva. Eu vou colocar 10 aqui para você entender. Ó, coloquei 10 e agora eu vou colocar aqui na vista de perspectiva. Talvez, não sei se você vai conseguir enxergar isso aqui. Eu vou colocar na vista... Vou pegar o Orbit aqui, ó, e vou dar uma giradinha aqui, ó, para você entender. Olha lá, ó, tá vendo que ela tá mais alta? Ela tá mais alta ali, ó. Essa altura que tá aqui é 10. Foi a elevação que eu digitei lá, tá vendo, ó? Percebeu? Então, legal. Só que eu vou voltar aqui, vou pôr na vista de topo novamente, tá certo? E eu vou tirar essa elevação, tá? Eu não quero essa elevação de 10 aí. Deixa aí, vai, não tem problema não. Então, beleza. Esses níveis é igualzinho os níveis que eu te mostrei no array retangular. Então, não vou entrar nesse mérito, tá certo? Esse Align Items é o alinhamento do objeto em relação ao caminho que você está fazendo. Tá certo? Então, se eu clicar aqui, ele tem a opção de sim e de não. Ele pergunta se eu quero alinhar os objetos do array ao caminho ou não. Então, por padrão, ele vem sim, mas você pode optar por não aqui. E dá uma olhada bem na tela, ó, observa os quadradinhos, observa o que vai acontecer aqui na hora que eu clicar não. Ó. Percebeu? Ele não está rotacionado, ele está na rotação inicial, do objeto inicial. Ele cria o array sem rotacionar o objeto, tá certo? Se eu quiser voltar lá, eu clico aqui e clico aqui em Yes. E olha lá o que aconteceu, tá vendo? Se você observar aqui em cima, ó, na guia de criação, na guia dinâmica, ó, eu tenho a opção aqui, ó, alinhar, e eu posso habilitar ou posso desabilitar, né? Beleza? E com isso a gente conclui aqui o comando de array por caminho, tá bom? A próxima opção do array que eu tenho aqui, ó, é o array polar, tá vendo? Então, o polar array. Como que esse cara funciona? Você vai pegar o comando aqui, vai selecionar um objeto e vai dar um Enter, vai selecionar um centro de rotação para o objeto e olha lá, na hora que você especificou o centro de rotação, ele já aparece uma prévia aqui também, tá vendo? Eu tenho muitas coisas em comum com os outros comandos, como o associativo, o base point, o item, e tem alguns outros aqui que é diferente, tá certo? O item, por exemplo, é para você alterar a quantidade, então eu vou colocar 10 aqui, ó, por exemplo, beleza? Então foi lá, alterou a quantidade de itens. O ângulo between é o ângulo entre os objetos, tá certo? Então eu tenho um objeto inicial e tenho os outros objetos que vai criando. Então, se eu quiser determinar um ângulo padrão entre esses objetos, eu posso pegar essa opção aqui, ó, Angle Between, e aqui está com 36 graus, eu vou colocar 30 graus, tá bom? E olha o que vai acontecer. Ele não chegou até o final, ele foi até... Coincidentemente, ele foi até a posição de 270 graus ali, ó, que é a posição em cima. Só que se você observar o ângulo entre os elementos, esse ângulo vai ter 30 graus, tá certo? Beleza? E por que ele não chegou até o final? Porque a quantidade de objetos que eu tenho é apenas 10. Então, 10 vezes 30 vai dar 300 graus, tá certo? E aí, no caso, ele parou aqui no 270 porque um dos objetos ele está coincidentemente no 0 grau. Então, aí vai ficar assim, ó, 300 menos esse 30 graus aqui, que é do primeiro objeto, vai dar 270, beleza? Eu posso alterar aqui também, ó, vamos fazer diferente, vamos pôr 20 graus aqui, ó, certo? Ó. Então 20 graus, tá lá os objetos, os graus entre os objetos. Se eu quiser manter 20 graus, mas fazer com que feche o 360 graus, aí eu tenho que aumentar a quantidade de itens, aí você pode ir aumentando aqui, ó. Se eu tenho 10 graus aqui e praticamente ele chegou e ele deu uns 180 graus, eu vou precisar aqui de mais 8, né? De mais 8 aqui, ó, quer ver? Vamos colocar itens, eu estou com 10, eu vou pôr 18 aqui, vamos ver. Só que agora, ó, ele manteve aqui, ele jogou uns por cima dos outros aqui, ó. Eu aumentei a quantidade de objetos, só que ele manteve o ângulo ali. Então, vou mudar o ângulo aqui, ó, between, novamente, e ele está com 11, ó. Eu vou colocar 20, né? Que era o que a gente tava. E observe que agora, ó, se eu pegar 18 vezes 20, vai dar 360. E aí ele fechou os 360 graus, tá bom? Eu posso fazer isso também assim, ó. Eu posso, em vez de informar um ângulo entre os objetos, eu posso informar um ângulo final,
que é esse fill angle aqui, ó. Então, eu quero ter 18 objetos, mas que o último objeto ele termine, sei lá, ele está em 340 graus, eu quero que ele termine em 320, ó. Tá certo? E agora o ângulo entre os objetos, eu não sei, tá? Não me interessa. Na verdade, o que acontece? Como que você pode saber esse ângulo? Você vai pegar o ângulo que você terminou, que é o 320, e vai dividir pela quantidade de objetos. Aí vai dar o ângulo entre os objetos, tá certo? Ah, eu quero aqui, sei lá, eu quero 270 graus. Então, olha lá, tá certo? E aí você vai brincando aí com esse array aí da forma que você quiser, tá certo? O rows aqui é a mesma coisa dos anteriores, né? Ele cria uma linha, tá certo? Eu vou colocar 2 aqui, ó, tá certo? E olha lá, ele criou uma linha aqui, tá certo? Aqui ele tem a distância da linha, ele está criando a uma distância de 15, tá certo? Eu vou aceitar, não tem problema algum. Aqui a elevação, igualzinho ao anterior, se eu colocar uma elevação aqui, ele vai ficar mais alto em relação ao inicial, eu vou deixar 0, vou dar um Enter, tá bom? Os níveis aqui, a mesma parada que eu já mostrei também no array retangular, você pode criar diversos níveis desse array. Aqui você tem o Rotate Items, que é para você habilitar a rotação do item ou não, tá certo? Esse Rotate Items, ele também está aqui em cima, ó. Todos esses comandos aqui que está no Command Line, ele também está aqui na guia dinâmica, tá certo? E eu posso habilitar ou desabilitar o Rotate Items, ó. Eu vou desabilitar aqui e olha o que vai acontecer, ó, tá certo? Ele criou o array mantendo a rotação do objeto. Aí eu posso habilitar e aí ele rotaciona o objeto, tá certo? Esse direction aqui é a direção pela qual o seu array ele vai começar, tá certo? Observe que ele está começando aqui do início e está indo para baixo, né, no sentido anti-horário, mas você pode inverter aqui, ó, você pode clicar aqui e ele vai criar aqui, ó, do início para cima, girando no sentido horário, tá certo? Beleza? É com esse comando aqui, direction, que você faz isso, tá certo? E com isso a gente conclui a criação do comando array polar. Eu vou dar um close aqui e a mesma coisa dos anteriores. Se você quiser editar, você seleciona e aí você habilita novamente aqui essa guia dinâmica do comando e você pode alterar o que você quiser aqui, ó. Você tem aqui os itens, as linhas, os levels, né, que são os níveis, a direção, a rotação, tudo aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui o final. Se você gostou, já deixa aquele joinha aí para nos incentivar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhuma das aulas que nós vamos postar aqui, beleza?